Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro nesse canal aqui, ó, que tem o quê? 33 mil inscritos. Chama aqui, ó, aqui não, chupa outra coisa, não vou falar o nome deles. Estamos aí, parabéns a todos que entraram aí como inscritos no canal. Esse é o Soco Matinal, o programa que deixa você mais inteligente do que você já é. Por quê? Porque aqui você vai saber todas as novidades do dia que são importantes para você. O que não tiver aqui não é importante em nenhum aspecto da sua vida. Começamos hoje o programa apresentando aí o Douglas Ribeiro pra gente. Bom dia a todos. Bom dia, Manuel. Bom dia, Edson. Bom dia, Lucas. Lucas de bem-vindo. volta! Olha ele! Hoje, e o Lucas que é pai e nem sabe ainda. E Manuel Neto aí. Bom dia! Deu certo, Lucas, então? Deu. Que isso, hein? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Douglas, e bom dia, Bom Edson. dia. Pra quem não sabe, o Douglas fez a reversão de vasectomia aí, tirou 15 dias de férias, assim, não sei. 2025, trabalhador ainda tem férias, eu não entendo isso. E a gente aí prezou, fez até uma corrente de oração aqui, então acho que agora vem. Enfim, antes de tudo, queria falar pra vocês aí que gostam muito do Douglas Ribeiro e querem entrar no canal do Douglas Ribeiro. O canal do Douglas Ribeiro está aberto ali para receber vocês como inscritos. Tá lá falando conteúdos muito bons lá sobre análise de empresa, DRE, balanço patrimonial e também fotos ali específicas ali que ele sempre acaba postando na comunidade, fazendo engajamento ali com leads que ele tem. Enfim, eu procuraria ali porque é quase um OnlyFans gratuito, né, Douglas? Você pode dizer assim? Pode. Maravilha. Mercado financeiro. Então vamos agora para a arrecadação federal cresce 9,62% em todo o ano 2024, comparando com 2023, e mais uma vez nosso governo federal aí bate um recorde de arrecadação, tirando dinheiro do bolso do Lucas, do Douglas, do Emanuel, meu, de toda essa galera que tá aqui e do seu rabo também. Então parabéns ao governo federal, que bateu mais um recorde aí de arrecadação, tirando dinheiro da gente. E concessões de crédito para famílias crescem 12,9% em 2024. Parece uma notícia normal, mas como que há um crescimento em crédito com uma Selic tão alta? Que fatores que levam a isso? E vocês vão entender mais aqui. A Vale, né, a grande empresa Vale aí, vai divulgar hoje à noite o balanço do último trimestre do ano passado, né, e como o balanço da Vale impacta totalmente na empresa, é uma das maiores empresas do Brasil, isso vai movimentar muito a bolsa e o Douglas vai falar o que ele espera aqui na análise dele. Também temos aí o governo dos Estados Unidos que suspende subsídios de alguns programas assistenciais, alguns programas sociais ali, mostrando uma diferença clara entre o Trump e o Biden, o quanto isso pode impactar nas pessoas. Também temos aí o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que disse a alguns repórteres que a Microsoft está em negociações para comprar o TikTok. Será que a China quer realmente vender? Pô, isso aí, vamos ver se é só conversinha fiada do nosso laranjão ou se realmente vai haver essa negociação aí, o que poderia acontecer caso a Microsoft compre o TikTok. Bela apresentação. Hoje eu fiquei orgulhoso de mim. Estiquei a apresentação aí, agora a gente vai ter 5 minutinhos para falar todas as notícias. Vamos lá, pode começar com os índices aí, pessoal. Então vamos passar aqui só pincelar mesmo as informações aqui no Brasil. Eu tava pegando alguns dados lá do Ibovespa, tava muito misto, por volta ali de 124 mil pontos. Isso que é muito por conta de baixa liquidez, muito por conta do feriado lunar também na China, que fechou os mercados durante toda a semana até a finalização ali na sexta-feira. Amanhã mesmo vai ter a reunião do Copom, então vai trazer ali as expectativas também das próximas políticas monetárias, tanto do nosso Banco Central, e a tendência é que suba ali a nossa taxa Selic até 1%, ou seja, saem de 12,25% para 13,25%, aumentando também o crédito, né? E de alguma forma isso é bem ruim para nossa economia ao todo, né? Ô Douglas, você me permite fazer um bolão aqui da Selic? Sim, pode. Autorizado? Autorizado. Autorizado. Então vamos fazer aqui um bolão da Selic. Manuel, amanhã, reunião do Copom, você acha que a Selic que hoje está em 12,25% vai para quanto? Vai pular para 13,25. Um ponto inteiro? Douglas Ribeiro. Também um ponto percentual aí. Lucas? 75. Lucas é diferente. Então, como eu confio no Lucas, né, ele falou 0,75, então eu vou de 1% aí também, indo para 13,25. E amanhã a gente traz aqui para vocês.
continuando na parte ali dos Estados Unidos, a gente teve os índices também positivos. Isso aqui foi uma recuperação também dos mercados devido à queda ontem da Nvidia. Teve uma queda de mais de 17%, foi a maior histórica em percentual da empresa, como também em valor de mercado, que ela teve ali uma queda de 589 bilhões de dólares. E se a gente for considerar toda a captação de mercado da empresa, ela valia mais de 3 trilhões. Então isso mostra muito também o quanto os investidores têm expectativas também futuras em relação à Nvidia. Como eu já tinha falado, na parte da Ásia e Pacífico, as bolsas estão fechadas, principalmente ali da China também, em Hong Kong, por conta do feriado lunar, do ano novo lunar ali dos chineses. Então, toda semana a gente vai ter ali o feriado deixando as bolsas fechadas. Na parte da Europa, estava sem sinal único também, sem direção única, na verdade. Isso aqui é muito também as questões ali política monetária de quarta-feira também dos Estados Unidos, porque a gente tem o FONC nos Estados Unidos, que também é o Conselho de Política Monetária dos Estados Unidos, e a gente também tem o Copom aqui no Brasil. Então, amanhã a divulgação dessas duas tomadas de decisões ali, que pode afetar também os ativos. Isso também traz expectativas ali para a Bolsa da Europa. Na parte de commodities, a gente também vê o minério ali de uma performance mais estável, tendo ali o preço do minério de ferro próximo ali de $100 a tonelada, e muito longe, né, do que estava períodos anteriores. Por exemplo, quando a gente pega ali pós-pandemia, né, estava algo em torno de $150 a tonelada. Então vem caindo muito por conta também dos dados mais fracos também do setor imobiliário chinês. E na parte de cripto, eu peguei alguns dados aqui relacionado ao Bitcoin. Ele estava negociando mais de $102 mil. Isso aqui é muito por conta também de algumas empresas que têm feito muitas compras. Por exemplo, se a gente pega a MicroStrategy também, ela estava comprando Bitcoins. A gente também tem a Metaplanet, que ela emitiu ações para o mercado, ela fez um follow-on e pegou esse dinheiro e foi lá e comprou mais de $745 milhões de Bitcoin. Isso é engraçado, né? Então, ela captou dinheiro, comprou Bitcoin, foda-se, é isso. Exatamente. E não faz tanto sentido pro modelo de negócio da empresa. Então isso tem jogado um pouco o preço do Bitcoin para cima durante esses dias aí. Maravilha. E aí vem Matheus Malheiros aqui, faz uma afirmação ontem aqui que causou muito revolta nos comentários aí do YouTube, falando que Bitcoin não tem nenhuma utilidade prática. Isso foi uma frase dita por Matheus Malheiros, refutada aqui por nossos comentaristas aqui do YouTube. E teve de um fã número 1, hein? Um fã número 1 aqui. Só para você ver aí, deixando bem claro que a gente lê alguns dos comentários. E agora, a primeira notícia internacional aí que envolve o mundo, né, do governo dos Estados Unidos, que suspende aí todos os subsídios e empréstimos federais. Isso causa aí uma mudança grande aí na política assistencialista do país, né? E deixa bem claro aí que Donald Trump tem uma bola desse tamanho aqui, né? Porque como que você suspende todos, sabe? Todos os programas. Você tá surpreso? Pô, não sei, né, cara? Eu acho que ele já velho tem isso, velho faz tudo de uma vez. Já era esperado. O cara que saiu da OMC não, da Organização Mundial da Saúde. Que ele falou, chega, nós que financiamos isso aqui, já não quero mais entrar com nenhuma parte de recurso. Fontes renováveis e volta a produzir. Saiu do Acordo de Paris. Saiu do Acordo de Paris. Tá mandando ali a produção de petróleo ali aumentar. E ao mesmo tempo tá mandando ali as Baby Junior Oils ali dos Estados Unidos começarem a perfurar de maneira louca. Então não me surpreende não, porque vai muito em linha com o que o Trump pregou, que é: hoje existe um gasto muito excessivo nos Estados Unidos e às vezes aquele gasto ali ele não é utilizado da melhor forma racional. Então ele está tentando paralisar esse gasto, ele quer viabilizar se esse gasto está alinhado com o repleto de ordens executivas que ele emitiu ali no primeiro dia dele, que foi cerca de 200 ordens. Se essas ordens estiverem alinhadas com esses gastos que hoje estão paralisados, que foi a partir de hoje, a partir do dia 28 que foi paralisado, provavelmente eles vão ser retornados, vão ter ali de novo o recurso público dos Estados Unidos sendo destinado. Mas o que as pessoas também têm que entender é que não está sendo em setores vitais ali, como a parte de previdência e da parte de assistência à saúde. Isso não foi obstruído, isso não foi paralisado. Então é mais na parte de outros sistemas ali de apoio do governo que acabou sendo interrompido. Então isso precisa ter aí um pouco de análise e ver se isso realmente aí vai traduzir numa eficiência, porque somente essa paralisação, isso está gerando ali um pouco de revolta, principalmente no partido opositor, que é os democratas, que estão falando que pode ter ocorrência aí de redução, não redução, mas paralisação e talvez até atraso no pagamento de servidores públicos,
que isso pode ser um problema, isso pode desencadear aí um problema bem alto em relação ali a toda a parte da economia. E o outro ponto também que a gente precisa ter atenção é como que isso vai impactar o mundo, porque existe ali um recurso que os próprios Estados Unidos já destinava para pesquisas e até mesmo para ajudas, como por exemplo a questão de HIV, para tuberculose e malária. Então esse é um ponto de atenção. E até mesmo no Brasil isso respingou, porque o Brasil também tinha uma ajuda humanitária ali com os refugiados da Venezuela, que aí, conforme agora esse recurso está sendo paralisado, provavelmente ele não deve ser mais destinado e provavelmente o local que estava se ajudando ali com necessidade básica para esses refugiados já não vão ter mais essa parte ali de ajuda vindo de recurso ali proveniente dos Estados Unidos. Então, tem que analisar como que isso vai impactar. Eu não sou contra fazer esse corte, só que tem que também analisar se tudo que está sendo usufruído ali, pode ser que tenha muitas coisas benéficas. Então, subsídio, a gente sempre fala, subsídio aqui pode ser uma arma muito perigosa, tanto no ambiente americano como no ambiente nacional. Então pode ser uma boa estratégia, só que ao mesmo tempo pode trazer ali um malefício muito grande se for feito aí um corte por um longo período de tempo, que aí você pode prejudicar áreas essenciais. Eu discordo totalmente do Manuel, né? Que é principalmente porque subsídios não podem ser usados como arma, não tem essa mínima possibilidade. Por exemplo, o BNDES nunca faria isso, nunca colocaria crédito barato para Odebrecht, nunca, nunca, né? JBS nem pensar, jamais, nem pensar. Todos os subsídios do governo brasileiro aqui, ele é feito com estrita função social para só usado com as pequenas pessoas que realmente precisam ali de subsídios. Verdade. Então vamos lá, agora a Microsoft que entra na negociação aí para adquirir o TikTok. Isso de acordo com Donald Trump. Já a Microsoft falou nada. Não falou que é verdade, nem que é mentira, só não falou nada. Não, exatamente, tanto que até o mercado agora tem acompanhado muito até os posts mesmo do Donald Trump, porque a gente sabe que ele está se alinhando muito ali junto com os grandes empresários, né, Jeff Bezos, Elon Musk também, tanto que o Elon Musk até tem um cargo agora bem estratégico, agora até junto ali para tentar regularizar também a parte das criptomoedas. Então o que acontece? No caso, o TikTok é uma arma estratégica, né? A gente sempre fala, poxa, é um aplicativo, mas ele também pode ser uma arma para os estados. 170 milhões de usuários nos Estados Unidos. Exatamente. É muita gente. Muita gente. Tanto que até os Estados Unidos ele criou uma lei que... A lei era o seguinte, ou você venderia o TikTok ou então ia buscar alguma alternativa para que tivesse... Porque os Estados Unidos estava com algumas preocupações em relação à segurança nacional. Tanto que o Trump ele até adiantou ali o tempo da lei para meados ali até 75 dias, para ter uma solução mais tranquila ali, para encontrar também um parceiro mais estratégico para adquirir a parte ali do TikTok. Tanto que o mercado até ventilou um pouco ali o interesse do Elon Musk, mas ele não comentou nada sobre a proposta. Só que aí teve uma proposta de uma empresa, uma startup, que era a Perplexity IA, que ela queria fazer a fusão com o TikTok e depois oferecer 50% do capital social da empresa junto ao governo dos Estados Unidos. Então seria como se fosse uma joint venture. Não ia criar uma nova empresa, mas o TikTok já era uma empresa já consolidada. Então não é a primeira vez que isso acontece, porque se a gente pegar ali em 2020, a Microsoft também tinha interesses para adquirir o TikTok. Como eu tinha falado, é uma arma também, tanto geopolítica, mas também você tem 170 milhões de pessoas que podem consumir vários produtos lá dentro da plataforma. Então é uma forma também de você monetizar ali e ter um market share grande aí dentro do setor de redes sociais. Ô Douglas, isso abre também espaço para caso isso realmente haja uma joint venture, né, uma empresa aí dona do TikTok junto com a Byte, né, que já é dona do TikTok, isso é uma mudança geopolítica muito grande, porque, olha que interessante, nenhum país fez isso até agora. É claro que os Estados Unidos tem muita gente, é um mercado muito grande, tem 170 milhões de usuários, mas nenhum país virou para uma Big Tech dessa e falou, olha, para atuar dentro do meu país, na legislação do meu país, você precisa me vender 50% dela. Caso o TikTok ceda a essa pressão do Donald Trump e venda para essa joint venture criada, isso abre margem para o Brasil fazer o mesmo. Pô, pensa, a gente tem um ativismo judicial gigantesco aqui. Pro STF aí decidir que a meta é entrar no Brasil precisa ser uma joint venture meio brasileira. É daqui para ali. É literalmente uma pressão global entre governo e Big Techs. É literalmente uma mudança aí, a gente está tendo um cabo de guerra gigantesco. Então o Donald Trump literalmente falou, tá banido, mas vou dar 75 dias aí de suspensão desse banimento até você
conseguir vender para alguém. Se não vender, eu vou continuar banido. Se ele vai continuar ou não, aí é um papo de daqui a 75 dias. Se eles vão vender ou não, é um papo durante esses 75 dias. A gente vai esperar aí. E aí, comenta aí, o que vocês acham? Realmente, o TikTok vai ceder, vai ser vendido para alguma empresa norte-americana, 50%, fazendo uma joint venture? Ou você acha que Donald Trump, após 75 dias, prorrogue mais esse tempo ou haja de outra maneira? Eu não sei. Todas essas atitudes do Donald Trump estão deixando claro aí que o velho não tem medo. O velho é meio doido, cara. A gente nem tá considerando também o impacto social em questão de pessoas que depende também da renda que vem da plataforma. Sim. Aí muitas pessoas até faz marketing também das suas companhias. Principalmente as pequenas e médias empresas, né? A gente até trouxe acho que foi 15 bilhões no ano passado que teve aí de receita. E uma coisa interessante também, olha o quanto que nos últimos anos aí, vamos olhar os últimos 5 anos aí, a conversa sobre mercado e geopolítica está estritamente ligado agora à tecnologia, sabe? Olha que interessante, ontem a gente estava falando sobre essa queda da Nvidia, inclusive que o Douglas trouxe agora, uma queda de mais de 10%, equivale a várias Petrobras. Então, assim, em um dia caiu no mercado, de valor de mercado aí, perdeu bilhões, porque uma outra inteligência chinesa, a DeepSeek, né, mostrou-se muito mais eficaz. Então, olha, um movimento de tecnologia começa a mudar toda a geopolítica global, né? Interessante isso, que loucura. A gente não consegue mais falar de geopolítica sem falar de tecnologia. Exatamente, e esse anúncio veio muito depois do projeto Stargate, que era mais de 500 bilhões de dólares que ia investir em data center. Então, basicamente, a China falou, poxa, você vai investir 500 bilhões aqui e eu tenho uma solução mais barata. Muito mais barata. E mais rentável também. E aí, olha que interessante. A gente é sempre preocupado, então, se as inteligências artificiais, aí, as IAs vão tirar emprego do ser humano, e o primeiro emprego que tira é de outra inteligência artificial. Olha que interessante, né? Se eu dar OpenAI, tá preocupado o Altman tem que ficar de olho. É rinha de IA. A gente pode montar uma rinha de IA. E agora, podemos ir para as notícias nacionais? Vamos. O que você acha, Lucas? Bora. Então vamos para as notícias nacionais. Antes disso, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente fundou esse programa, dito chamado Soco Matinal, a gente pensou em copiar um programa já bem estabelecido no mercado, que era um Morning Call. O que é um Morning Call? É uma central de notícias que acontecia de manhã ali, para fazer com que as pessoas já comecem um dia, abram o mercado às 10 da manhã com as notícias principais ali. Só que todo programa que existem, os grandes bancões têm, eu não vou falar nomes porque não quero tomar processo, é um lixo, cara. Que programas ruins. E aí eles são os programas que eles já começam o programa falando assim: hoje temos notícias sensacionais, muito importantes aí para a vida de vocês, começando agora com as notícias internacionais. Eu copiei isso, porque ninguém liga. A maioria das notícias é só quem realmente foca no mercado e tudo mais, impacta na vida de vocês, mas a gente faz uma sátira desses grandes programas e eu tava vendo as views, a gente roubou muita visualização de todo mundo. Então a gente é um programa pequeno, que a gente faz sem nenhum corte, com uma estrutura relativamente muito mais barata. Claro que a gente tem outros estúdios e tudo mais, relativamente barato. Começou com uma câmera e a gente tá dando um pau nesses programas com vários apresentadores, com uma questão totalmente organizada. Eu tenho muito orgulho disso. Continuemos assim e vamos quebrar eles mesmo. Tô nem aí. Cara, a libido do Lucas. Isso, voltou com tudo, hein? Voltou com tudo. Vai vir, menino vai vir. Eu consigo ouvir o choro daqui, ó. Então é isso. Vou cumprimentar o Lucas agora de longe. É interessante. Então, deixando bem claro, agora vamos começar as notícias nacionais. Então, a arrecadação federal cresce aí 9,62% em 2024. Parabéns ao governo aí que conseguiu arrecadar mais dinheiro da população. Foi um resultado real, né? Já tá desconsiderando a inflação. Sim, inflação. Que se fosse nominal muito maior que isso. E dizem que o governo não é eficiente. Olha isso. Exatamente, tanto que assim, os fatores que impulsionaram aqui a arrecadação foi medidas, porque o que acontece? Você pode arrecadar via crescimento da economia, então, por exemplo, as empresas venderem mais, as pessoas consumirem mais, porque tem um acréscimo maior do rendimento médio dos salários, ou seja, é uma forma de você crescer de uma forma mais eficiente, né? Só que foi por medidas arrecadatórias, ou seja, aumento de impostos, porque se a gente for pegar aqui, o que fez aumentar foi muito ali as taxações adicionais de fundos exclusivos, fundos offshore,
que teve ali um crescimento de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a mais de 20,6 bilhões. E também você teve ganhos ali muito significativos de PIS e COFINS, que são impostos federais, que teve ali na casa de 85 bilhões a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso aqui é ruim porque prejudica muitos setores, né? Setores muito estratégicos e muito importantes da nossa economia, por exemplo, comércio atacadista, entidades financeiras e também combustíveis. Então, às vezes a gente vê lá na bomba, né, no posto de combustível, poxa, no caso, a Petrobras está com a defasagem, está com o preço congelado já tem um tempo, mais de quase 2 anos. Por que a gasolina está subindo? Muito por conta desse maior imposto em relação ao ano anterior. Então, às vezes, o governo não mexe no preço mesmo da gasolina, mas nos impostos ele arrecada mais, porque esses impostos são de esfera federal. Então, isso preocupa muito essa questão mesmo de questões assim, de estar travando a economia, né? Porque quanto mais você aumenta os impostos, você está fazendo uma política mais contracionista. E outra coisa que tem preocupado muito é que mesmo que tem batido recorde de arrecadação, desde quando foi medida ali em 1995, o nosso endividamento cresce muito. Então, o mercado também projeta ali uma dívida do governo federal de algo em torno de 86,3% do PIB até o final de 2026, com um crescimento muito grande também na parte ali dos juros da dívida, que é o que equivale quase 50% de todo o nosso orçamento que é feito ali no LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é votado também ali nos parlamentares. Então, imagina só, mais de 50% dos nossos recursos vai só para pagamento de dívida, muito por conta de irresponsabilidade fiscal que a gente tem ao longo do tempo. E insegurança jurídica aí que atinge mais ainda. Verdade. Antes de ir para a próxima notícia, queria falar mais uma coisa aí. Olha que interessante, para vocês que acompanham aí de casa e a gente responde os comentários, eu entro para responder, o Douglas também, todo mundo, até o Emanuel entra para responder. Quando você vai em um outro programa, é interessante porque são apresentadores, então são pessoas que falam muito bem, são extremamente assim, alinhadas, né? É um programa bem feito, você vê que é bem feito, mas são apresentadores. Quando você olha pro Douglas, antes de estar aqui apresentando, ele estava fazendo análise de carteira, porque ele é o nosso analista-chefe, faz todas as análises ali com o pessoal deles para fazer a aplicação dessas carteiras junto com os nossos clientes. O Manuel, o Guilherme Godoy, são economistas, eles atuam diretamente atendendo os clientes, tem o CEA, tem o certificado, então o José também, o Guilherme também, então a gente trouxe aqui para conversar com vocês pessoas que são muito ruins de apresentação, mas muito boas no que sabem e no que fazem, né? E com o tempo a gente foi melhorando, né? Olha que interessante, a gente até fez curso de oratória, porque, no início era triste. Ficando menos ruim agora. Foi ficando menos ruim. E o mais legal é porque eu fico feliz de ver que vocês gostam nos comentários e pelo crescente visualização que a gente tem, que vocês gostam de como se estivesse sentado com a gente aqui conversando. Não tem corte, é só a gente falando. E não é um apresentador falando um tema específico, é a gente e um roteiro que a gente mesmo discute. O Douglas faz junto com o Bruno lá. Então é interessante isso. Fico feliz, eu gosto de ver esse crescimento desse programa aqui, eu gosto pra caramba de ver isso aqui. E pensando nisso, a gente poderia dar uma notícia clássica aqui, que é o quê? Concessões de crédito para famílias crescem 12,9% em 2024, ou seja, as linhas de crédito, os empréstimos estão sendo muito mais tomados pela população agora. Só que, é só uma notícia seca. O que o Emanuel vai explicar aqui para vocês? Manuel, não é Emanuel. Ele vai explicar quão esquisito é essa correlação entre um aumento nas concessões de crédito e um aumento também na Selic. Não faz sentido isso, né? Loucura. Como assim? Explica para um cara bem leigo. Por que isso é tão estranho? Antes da gente só pegar uma vírgulazinha aqui, abrir uma aspas, que é: se uma pessoa tá de coma e ela acorda agora, ela fala, o Brasil deu certo agora, né? Tá voando, a Selic tá descendo, o Brasil tá bem, a economia tá melhorando aí de forma sustentável, mas é totalmente avesso o que a gente viu em 2024, tá? 2024 começou bem, mas aí do meio do ano ali pra frente a coisa realmente perdeu o freio, é como um caminhão velho ali com mais de 30 anos que não fez a manutenção do freio, começou a perder totalmente ali o controle. É o que a gente tem em 2024 com a questão fiscal deteriorada, com a Selic tendo que ser aumentada para combater a inflação e combater principalmente esses excessos aí, fiscais, que é um problema nosso, um calcanhar de Aquiles. E aí, pelo outro lado, você vê o aumento de
disponibilidade de crédito, principalmente para a pessoa física, para as famílias. Por que isso está acontecendo? Isso é bem claro. A gente já veio em 2023 num processo de expansão de 9,8 e agora foi para 12,3 aí, aproximadamente em 2024. Isso aconteceu basicamente pela transferência de renda ali do governo, porque está tendo mais recurso para a população. E existe um mecanismo que aí a gente falou que ele seria muito benéfico e ao mesmo tempo ele pode ser muito maléfico, que é o Open Finance. As instituições financeiras conseguem visualizar onde essas famílias estão recebendo recurso e onde elas têm fonte de renda. Então ela, talvez malignamente ou então maleficamente, vai disponibilizando crédito, porque uma instituição financeira ela ganha dinheiro através da disponibilização de recursos e com uma taxa de juros relativamente mais alta. Então, como você está tendo esse incentivo e está tendo aí esse financiamento, entre aspas, de forma indireta pelo governo, você tem um fomentador muito positivo, só que ele é de curto prazo. A gente tem que ver como que isso vai ser essa dinâmica agora em 2025, porque um ponto positivo, pelo menos temporariamente em 2024, é que você teve um aumento de crédito e ao mesmo tempo mantendo taxa de inadimplência relativamente baixa. Por enquanto a taxa de inadimplência não está alta. E os motrizes dessa parte de financiamento aí que elevaram essa elevação de disponibilização de crédito foi cartão de crédito, o crédito pessoal excluindo ali o consignado, porque o consignado tem uma forma de garantia mais sólido do que o próprio crédito pessoal, porque já vai direto desconto ali da folha, e também o financiamento para veículo, que também cresceu bastante. Então isso é claramente uma política de transferência de renda, que a gente vê muito expressivo. E aí um ponto que eu quero trazer aqui, que muita gente está usando cartão de crédito, e hoje a taxa média anual aí, que foi finalizada em dezembro, foi de 171%. É uma taxa muito alta de juros. 171% é algo assim que você vê que isso é altamente nocivo para qualquer orçamento. É muito, muito expressivo. Tá certo. As taxas que a gente tem hoje em inadimplência ainda não são altas, até teve uma leve redução ao longo de 2024. Só que tem que trazer um adendo que isso aqui é preocupante, porque você tem um incentivo de crédito num cenário totalmente adverso para a pessoa pegar. Por quê? Você está tendo uma expansão aí da taxa de juros, então naturalmente as instituições financeiras para te conceder crédito vai ter que aumentar também a taxa ali que ela vai estar te proporcionando. Por quê? Porque o risco para ela ali, ou então o trade-off para ela, não vai compensar ela te manter aquela mesma taxa que estava lá há tempos atrás, em 2023 ou até no começo de 2024. Então isso é um ponto a ser observado. Para a família, a gente não está sentindo muito ainda essa limitação de crédito, com exceção, por exemplo, a Caixa, que teve ali uma redução nas condições do crédito habitacional. Mas para a pessoa jurídica, a gente já vê uma dificuldade. A gente já está vendo aí uma restrição no crédito, ou então um crédito mais alto com relação à taxa de juros e solicitando mais garantia. Então, é um meio que na contramão entre pessoa jurídica e pessoa física. É isso aí. Agora a gente vai ler os comentários do vídeo anterior, antes de ir para o quadro das notícias não tão irrelevantes. Então, ontem, né, a gente teve muita reclamação aqui do som, ó. Teve o Daniel Macielzen falando, está baixo pra caramba o volume hoje. Sempre assisto com fone na academia. Hoje tá ruim de ouvir. Então teve uma reclamação do som aí, deixa eu achar outra aqui. O som da academia que estava... isso aí, quem disse foi Lucas, não fui eu. Mas o que acontece? Ontem, ó, filho da pai disse, coloca mais 10 centavos de volume aí pra gente. O Josiel falou, o áudio ficou muito baixo, parabéns pelo trabalho. Então o que acontece? Ontem a gente estava com outra pessoa, agora o Lucas voltou. Então o Lucas aí, ó, pai, um cara honrado, vai trazer aqui. O volume hoje vai estar estralando, até prepare agora. Lucas, quando tiver nesse momento, você bota aqui, eu vou dar um grito que você coloca estralado no ouvido deles, viu? Tô brincando. E também temos aí, ontem, inclusive, confundimos aqui, a gente não errou, a gente teve leve equívoco aqui, trocando o estado de Roraima por Rondônia, né? Então, Rondônia é Rondônia, Roraima é Roraima. Justo? Boa. Enfim. E o Carlos Júnior ontem, porque ontem a gente também falou mal de chinês aqui nesse programa. E o Carlos Júnior disse aqui, viva a China, né? E aí eu abri a foto dele aqui, ele tem realmente traços asiáticos. E eu vi os últimos comentários aí, ó. Ele falou, tô nem aí pra Coca, viva a tubaína brasileira. O Bitcoin poderia ser a nova moeda do BRICS. Então ele é bem assíduo ao canal, sempre comenta e pode ser que seja cliente. Estou na dúvida aqui, não pesquisei ainda. Então, enquanto o Carlos Antônio de Souza, Clímaco Júnior estiverem comentando aqui, não falaremos mal de chinês enquanto o Carlos estiver comentando. Então, a partir do momento que o Carlos não comentar, a gente volta
aqui a falar mal de chinês nesse programa. Justo? Boa, combinado. Então fica aí, Carlos, você é o pináculo, o bastião da seguridade para fazer com que chinês não seja ofendido nesse programa. Então também temos aqui a Isabela Mello, como sempre, falando aqui pela manhã, no sábado e no domingo, vou à academia e à tarde assisto Billions. É isso aí. E o Big Barrel BR disse, uma vez no podcast do sócio estava o Edson e o Raul, mas o Edson usava óculos, nem sabia que era a mesma pessoa. E aquele tempo eu era IA, né? Agora, então eu sou o Raul sou eu, e é isso mesmo. E o Edu... Isso é uma IA melhorada da China, né? Isso, e o Edu Senev disse, Edson não gosta de luta, gosta de ver desenho da Barbie. Sim, eu vejo com a sua... segue um comentário aí. Vamos aqui com a Manuela Priscila, então, Oliveira, no 2823, que ela fala sobre criptomoedas. Se as pessoas começassem a utilizar na transação diária, comércio, serviço, indústria, etc., como iria influenciar na inflação e nos recursos, uma vez que é um dinheiro que valoriza muito rapidamente e não possui controle do governo e nem do Banco Central? Talvez seja o melhor benefício aí do Bitcoin ele não ter controle nenhum, nem do Banco Central, nem do governo. Por quê? Você tocou num ponto muito delicado que é a questão de inflação. A inflação hoje ela é ensinada nos livros de uma forma talvez para te manipular. Porque quem está passando ali a informação está querendo dizer que o problema da inflação é ali a oferta e demanda, mas não é. O problema da inflação é base monetária. Quando você aumenta a base monetária, ou seja, aumenta ali a capacidade ou a quantidade de recurso, de dinheiro que está na praça, você vai ter um processo inflacionário. Então o Bitcoin ele já é finito. Então você já tem ali uma quantidade possível de ser peneirado, que vai ser, eu não sei exatamente o ano que isso vai ser, até sei que tem um comentário aí no vídeo anterior que falou o ano específico, que vai ter aproximadamente ali, que vai ter peneirado todas as... como fala, minerado, né? Peneirado não. Minerado toda a quantidade de bitcoins. Então você tem ali uma base monetária, no caso de Bitcoin, já ok. Então vai ser livre demanda, livre mercado ali. Então conforme o Bitcoin ele vai tendo volatilidade, você compra às vezes um bem com a menor quantidade ou então com a maior quantidade. Então isso vai ser ajustado, isso aí é conforme a demanda ali do livre mercado. Então seria muito mais problemático se você tivesse influência do governo. Então quando você não tem nenhum ente central por trás daquilo ali, o próprio mercado se reorganiza e ele mesmo ali vai ditando o passo. Então não teria aí um processo inflacionário. Maravilha. Douglas Perfeito. Ribeiro. Bom, meu vai ser 2 comentários, vai ser do Lucas Conrado primeiro, que ele fala, ótimo programa como sempre, parabéns monstros, pergunta, Neymar voltando para o Santos, o que afeta na economia real? Bom, na verdade acho que não só na economia real, ele nem chegou e já ali o sócio torcedor do Santos já bateu o recorde ali, o sócio rei, então eu acho que vai ser boa ali, pelo menos pros eventos também, pro Santos, e quem sabe, né, a gente conquista um Libertadores. E parece que vai voltar o corte Moicotrança também, o Neymar disse que... Inclusive o Neymar, assíduo aqui nosso, Neymar deixa um comentário aí depois falando isso mesmo, vai voltar o corte Moicotrança, que era famoso ali em 2013, que é um moicano com a trancinha atrás. Agora outro comentário vai ser do Sávio Anjo, ele pergunta o seguinte... Ele tá falando que o Tesouro Direto está bastante atrativo, né? As taxas de juros brasileiras tá bem interessante. Mas ele também vê que existem oportunidades ali na renda variável. Aí ele fala que ele tem 19 anos e ele acredita que existe ali possibilidades melhores de você estar alocando melhor seu capital. E ele pergunta o seguinte... considerando que eu sou um investidor de longo prazo, faz sentido eu ter uma posição em IPCA+, que aí IPCA+, a gente está falando das NTNBs, né, que você tem ali uma taxa de juros, por exemplo, 7% mais o indexador, que é o IPCA, e ele fala o seguinte, se realmente faz sentido, qual o percentual da carteira que vocês me recomendam? Bom, é muito difícil a gente recomendar um percentual sem a gente saber quais são os seus objetivos, assim, tudo bem. Por mais que você é mais jovem, você tem 19 anos, vamos imaginar que você queira fazer uma viagem ou algum evento mais de curto prazo. Então depende muito dos seus objetivos. Mas considerando que você é bem jovem, eu acredito que é interessante você ter um percentual maior também em renda variável. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem ali renda fixa. Vamos colocar que você tem 20% do todo da sua carteira em renda fixa. Desses 20%, você tem uma escala de 100% agora novamente. Só que, por exemplo, para você ser mais conservador, eu acho que seria interessante você distribuir entre 55% IPCA+, 30% pós, porque vamos imaginar que você às vezes entra em um determinado ativo e às vezes você sofre marcação ao mercado, que os juros vão subindo em algum momento. Então você tem 30% pós e você está conseguindo ter você consegue ter uma compensação ali dos juros e uns 15%, que é o restante, em pré. Então você já consegue também travar um pouco a taxa.
Mas, como você tinha falado, realmente, quando a taxa de juros está um pouco mais alta, você também tem muita oportunidade em renda variável, porque tem muitos ativos bem descontados na nossa bolsa. O Rafael Nunes Lima disse, creio que apesar da popularidade do Lula estar caindo meu Deus, vamos lá. Creio que apesar da popularidade do Lula estar caindo cada dia mais, dificilmente o impeachment se encaixa. O cara ainda é forte. Ixi, deu tempo aqui. Calma aí, pessoal. E creio que o impeachment só ia trazer mais problemas para a nossa economia. Fé que o Barba seja mais ponderado esse ano. Realmente, um comentário... Concordo com ele. Também acho que o impeachment não é muito bom para a economia em momento algum. E a última pergunta aqui, nossa, esse aqui ficou difícil. Tem que mudar esse nome seu. ANJSL, alguma coisa. Boa noite, senhores. Vocês poderiam explicar o que significa deságio e ágio? OBS, meu nome é Lucas. Então, Lucas, muda o seu perfil aí. O que é ágio e deságio para uma criança entender? Para uma criança entender? Acho que fundo imobiliário seria bem interessante, né? Mas aí uma criança não entende. Por exemplo, eu gosto de utilizar esse exemplo. Vamos imaginar que você tem um preço de referência e você está tentando comparar com esse preço de referência. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma balinha que historicamente vale R$1 e hoje já está sendo negociado a 80 centavos. Então você tem um deságio em relação ao preço histórico de referência. E se no caso, por exemplo, vamos imaginar que ela está agora R$1,20, ou seja, ela está 20% mais cara em relação a um preço de referência. É o que utiliza ali o preço-valor patrimonial dentro dos fundos imobiliários. Assim, maravilha. Para investidores, não sei se tem outro conceito também, mais voltado também para a economia mais produtiva entre ágio e deságio. Maravilha, é isso mesmo. Então, a gente tem uma outra notícia hoje para falar, que é sobre a Vale, mas a gente vai falar ela amanhã, porque a notícia de hoje é falar expectativa, porque saiu hoje à noite. Então, como já deu alguns minutos aí, amanhã a gente vai trazer aqui com Douglas Ribeiro apresentando, né, o que aconteceu aí com esse quarto trimestre da Vale, uma das maiores empresas do Brasil. E queria deixar aqui aberto, né, igual o canal do Douglas está aí para vocês se inscreverem aí, não entrarem, se inscreverem, né, com todo respeito ao Douglas. Quer o recado final, Douglas? Trazer uma curiosidade aí, um jogo de futebol, um corte de carne, algum tipo de... Você sabe. Não, vou trazer aqui uma curiosidade. Para essa câmera, Lucas? Para essa câmera aqui. Aberto. Eu saio 15 dias, você esquece, velho. A minha curiosidade vai ser sobre a inflação. Porque eu sempre me perguntei, né, como que as empresas ganhavam dinheiro na época de hiperinflação. E, na verdade, as empresas ganhavam mais dinheiro com venda a prazo do que com a venda do produto mesmo. Por exemplo, porque em 1990, entre 1980 e 1990, o Brasil viveu na hiperinflação, chegando ao todo ali de mais de 2.477%. Então, assim, você tinha reajuste de 7% no dia, então era muito difícil ali as empresas conseguirem ganhar um bom dinheiro com isso. Então, o que se fazia? Eles vendiam o produto a prazo e, com base nesse prazo, ele fazia algum reajuste pela inflação. Então, você ganhava muito dinheiro de forma nominal, financeira, muito por conta dos juros brasileiros. Aí, é claro, aí depois disso, a gente teve ali o plano Collor também, que quis tirar um pouco a moeda um gênio da circulação da economia, porque era um desses problemas. Tinha tanto dinheiro que você tinha uma inflação muito grande, porque, igual o Manuel estava falando, um problema da inflação, às vezes, não é o aumento a consequência é o aumento dos preços, mas a causa é o aumento também da base monetária. Então, esse é um grande problema que nós tínhamos no nosso país, depois foi ajustado ali pelo Plano Real. Então, as empresas utilizavam muito venda a prazo para ganhar dinheiro ali, pelo menos na parte financeira e não na parte operacional. O Collor é um dos maiores plot twists, né? Plot twist não, a gente tá no Brasil. Reviravolta, uma das maiores reviravoltas que a gente pode ter, né? Ele falava que vota em mim, porque senão o Lula vai confiscar o dinheiro de vocês. Primeiro dia de governo, confisca o dinheiro. Não que eu esteja defendendo o Lula, tá? Vou deixar isso bem claro. Vambora, então? Vambora. Quer dar um tchau pra todo mundo? O pessoal tava com saudade de você, Lucas. Tchau pra vocês. Pronto. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã?